Olá a todos, eu sou a Layara Lipari e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as doenças valvares, principalmente no âmbito da medicina de precisão, da genética. Primeiro, o que são essas doenças valvares, o que são valvopatias? Para saber as doenças das válvulas, a gente precisa saber quais são as válvulas do coração. Então, as válvulas ou válvulas são essas estruturas do coração, são 4 estruturas que a gente tem, e aqui nessa imagem tá como se a gente fizesse um corte no plano delas, para a gente ver como que são essas estruturas. Então, elas são válvulas que funcionam como as válvulas que a gente tem em casa. Elas abrem na hora que o líquido, no caso o sangue, tem que passar, e elas fecham para segurar ele no lugar. A gente tem 4 delas, então são a mitral, a tricúspide, a aórtica e a pulmonar, e elas são o que controla o fluxo de sangue pelo nosso coração. Essas são as 4 válvulas, né? E elas são formadas por válvulas, que são as estruturas menores, que são os folhetos. Então, formadas por 2 ou por 3 válvulas ou folhetos. Quando elas têm alguma doença, algum problema de saúde, isso pode fazer com que elas não abram direito ou não fechem direito. E aí tem um problema de fluxo de sangue no coração. A gente diagnostica isso tirando a história do paciente, vendo as queixas, os sintomas, se tem cansaço, se tem falta de ar, se tem dor no peito, alguns sintomas que vão falar a favor pra gente, e na ausculta cardíaca. Então, quando a gente ouve um sopro no coração, a gente suspeita, às vezes, de alguma dessas valvopatias. A gente confirma por alguns exames de imagem e aí define o melhor tratamento. As causas são diversas. Então, vejam que pode ser por doença reumática, por doença degenerativa, calcífica, mais comum ao longo do tempo, né, mais comum nos idosos, congênita, que é a válvula aórtica bicúspide, por exemplo, que você já tem desde o nascimento, e pode ser que ela dê um problema em algum momento ou não, a gente fala dela logo mais. O prolapso, que é uma degeneração mixomatosa, a válvula fica um pouco mais frouxa e ela se abre projetando para dentro do átrio. As causas infecciosas, por exemplo, a endocardite, né, muito importante, que pode destruir uma válvula e fazer com que seja necessário um procedimento cirúrgico, ou secundária uma insuficiência cardíaca, então o coração dilata e impede que essas válvulas que se encontravam bem bonitinhas aqui no meio se encontrem. São algumas das causas mais importantes e mais comuns, tá? Tem diversas outras. E aí eu vou falar para vocês um pouco mais da bicúspide. Por quê? Eu falei que, então, temos as 4 válvulas e a válvula aórtica, que fica bem na saída da aorta, bem no comecinho da aorta, geralmente ela é assim, desse formato com 3 folhetos, que forma aqui parece até aquele símbolo da Mercedes. Quando a gente tem uma válvula aórtica bicúspide, a gente tem 2 cúspides, a gente tem 2 folhetos só. Pode ter até algumas classificações de como a gente enxerga essa válvula. Então, se ela tem 2 folhetos normalmente, desde sempre, é isso, bicúspide verdadeira. Ou se se 2 dos folhetos, que eram 3, né? 2 deles se fundiram, que é o que a gente está vendo aqui. E aí funcionam como 2. Tem essas diferenças na anatomia. Além disso, a gente sabe que a válvula aórtica bicúspide, ela pode cursar com dilatação da aorta. Então, a aorta, que é aquele vaso que leva o sangue para o nosso corpo inteiro, pode dilatar, pode fazer o que a gente chama de aneurisma. Em alguns casos mais graves, o risco do aneurisma é romper, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente diagnosticar uma válvula aórtica bicúspide. E aí você fala, mas ela é rara? Poxa, ela é a cardiopatia congênita mais comum do mundo. Ela está presente em cerca de 1% da população geral. É uma frequência bastante alta, então, muito comum. Nem sempre ela dá algum problema, nem sempre ela dá algum sintoma, nem sempre ela precisa ser abordada, mas é interessante saber se você tiver por acaso, porque tem chance da família ter também. Das outras causas que eu deixei aqui naquele slide anterior, a gente sabe que muitas delas têm um substrato genético, tem um fundamento genético para elas acontecerem. A maioria é poligênica. O que é isso? São muitos genes envolvidos. Não é um só que causa aquela doença. E eles sofrem modificações também do ambiente. Então, eu coloquei aqui para a gente ter essa lembrança. Então, na febre reumática, são algumas modificações no HLA. Na doença degenerativa, a fisiopatologia, a origem da doença é muito parecida com a aterosclerose, que forma placas de gordura no coração. E o prolapso tem alguns genes envolvidos também, tem alguns scores de risco poligênico, então são muitos genes envolvidos, tal.
E no caso da válvula aórtica bicúspide, a genética ela pode ser determinada de dois jeitos. Ela pode ser uma doença que a gente chama de sindrômica, então o paciente ele tem algumas outras características além da própria válvula. Então, no caso da síndrome de Marfan, a gente tem algumas alterações nas mãos, nos dedos que são maiores, a gente pode ter aquela alteração do pectus, então o tórax pode ter uma projeção ou para frente ou para dentro, né, ou para fora ou para dentro. A síndrome de Turner também tem algumas características clínicas que a gente consegue ver que vão além da doença valvar. E tem as não sindrômicas. As sindrômicas, elas têm geralmente um gene mais determinado. E no caso das não sindrômicas, a gente tem alguns genes, eu coloquei aqui um exemplo de alguns desses genes mais relacionados, mas são diversos genes que podem estar associados ou não ao desenvolvimento da válvula aórtica bicúspide. E a maior importância da gente saber diagnosticar uma válvula aórtica bicúspide é, claro, ver se tem indicação de intervenção, tanto pela válvula, se a válvula estiver defeituosa, quanto pela aorta, que eu falei mais cedo que ela pode dilatar também, que ela pode sofrer um aumento do tamanho do vaso, né? Ela era pequenininha e ela dilata como um cano que vai dilatando mesmo, e aí a parede fica mais fina, tem o risco de romper em alguns casos, quando está bem grande. Então, essa é uma importância, saber tratar. E a outra importância é porque, como tem um fundo genético envolvido, a gente sabe que a família também pode herdar esse gene. Então, no caso, irmãos, filhos podem ter a doença parecida, podem ter o mesmo gene, e aí é importante diagnosticar logo para acompanhar e se tiver alguma indicação de tratamento, saber o momento certo de intervir, tá? Então, esses pacientes com válvula aórtica bicúspide também são atendidos, são vistos pelo projeto da cardiologia de precisão. A gente faz o sequenciamento desses pacientes e depois dá nessa consulta o retorno de quais as chances de transmissão para a família ou não, no caso de não encontrar algum gene, mas é fundamental saber também a genética desses pacientes para saber orientar a família deles também. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem aí os nossos diversos conteúdos. Obrigada!